Gálatas capítulo 4, verso 19, a Bíblia diz assim: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Agora Paulo faz uma transição entre o apóstolo teólogo e o apóstolo pastor. Aqui em minhas mãos eu tenho um bastão, um cajado, símbolo de pastoreio. Vocês podem ver que no capítulo 3 e o versículo 1, a Bíblia fala de que Paulo chama os Gálatas de insensatos. E agora no capítulo 4 ele chama de filhinhos. Estou muito feliz de gravar este esboço aqui na Igreja Central de Santa Cruz de la Sierra, em Bolívia, onde temos esta linda igreja, onde tem mais de 500 ou 600 membros que se reúnem sábado após sábado para estudar a palavra de Deus. Vamos a dividir nosso esboço em duas partes. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre o pastor que é suplicante e o pastor de confrontação e cuidado. O pastor suplicante, do capítulo 4, dos versos 12 ao 15, e o pastor de confrontação e cuidado, do capítulo 4, verso 16 até o verso 20. Vamos à sequência. Então, vamos ao primeiro assunto, o pastor suplicante. Aqui Paulo começa dizendo: rogo-vos, no verso 12. Ele não está pedindo, está suplicando. Ele se está humilhando para que eles possam ouvir e possam saber o que ele queria dizer. Então ele começa declarando duas coisas. Em primeiro lugar, ele disse: que sejais como eu, em primeiro lugar. Isso significa que ser como ele é porque ele estava livre da condenação da lei, e era livre de Jesus também. Agora, ele faz uma segunda declaração, e aí ele diz: porque também eu sou como vós. O que quer dizer isso? Que no contexto do capítulo 2 e verso 14, do diálogo entre Paulo e Pedro, ele disse: se tu mesmo, sendo judeu, vives como os gentios, está afirmando Paulo a Pedro que ele era um gentio, não no sentido de pecaminoso ou das coisas ruins dos gentios, como eles chamavam, sino como ele aceitou ser mais um gentio. Isso é o que fez Paulo. Quando ele foi aos gentios, ele foi um gentio. Ele disse: eu me fiz ao grego, ao judeu, judeu. Jesus veio e se fez um ser humano. Quando nós queremos alcançar uma pessoa, nós temos que estar com eles, viver com eles, ser um deles, mas não participar dos pecados deles. Isso é diferente. E então Paulo agora disse: nenhum mal me fizestes. Em outras palavras, tudo isso que estou falando com vocês não é porque eu me estou vingando de vocês. Eu não estou fazendo algo contrário a lo que vocês já me fizeram. Em outras palavras, vocês nunca fizeram nada contra mim para que eu possa ser duro e cruel com vocês. Então ele disse: se inclusive vocês poderiam dar seus olhos para mim, arrancar seus olhos, porque Paulo tinha algum problema da visão depois, talvez, daquele encontro com Jesus. E ele, algumas ocasiões, segundo Coríntios, por exemplo, capítulo 12, verso 7 e até o verso 9, diz: foi-me dado um espinho na carne. Ele sabia e ele suplicava várias vezes a Jesus, dizendo: por favor, tire esse mal de mim. E o Senhor respondeu para ele: basta-te minha graça, meu poder se aperfeiçoa nas tuas limitações. E no capítulo número 6, verso 11, ele escreve: veja com que grandes letras vos escrevi. Em outras palavras, ele escrevia os textos em letras grandes porque provavelmente tinha limitações da vista. E ainda que ele era limitado da vista, ele não era limitado da visão, porque ele foi um visionário, ainda que tinha essa limitação. Porque Deus queria que ele dependa e não seja orgulhoso. Vamos à segunda parte de este esboço. Vamos ao segundo assunto, então. O pastor de confrontação e cuidado, que está no capítulo 4, o verso 16
até o verso 20. As primeiras palavras deste verso 16 diz: Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Por falar as verdades, muitas vezes nós vamos a criar inimizades com o mundo. Nós não vamos nos unir às mentiras do mundo, nós vamos preservar a verdade de Deus. E muitas vezes, por causa disso, nós vamos ganhar muitos inimigos. Em segundo lugar, versos 17, eles têm zelo por vós. Agora, Paulo não está confrontando os Gálatas fiéis que aceitaram a mensagem. Ele está confrontando os mestres falsos que vieram de Jerusalém até Galácia, onde eles estavam. Então, ele disse: eles que têm realmente zelo de vocês. E ele dirige suas palavras contra esses mestres falsos e não contra os Gálatas que ele queria e a quem ele chamou de filhinhos. Outro assunto está no verso 19, quando diz: meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto. Aqui há uma analogia preciosa, né? Cada vez que uma pessoa ganha uma pessoa para Cristo, é como ficar grávido e fazer com que essa criatura que nasce pela intervenção de Deus, agora nasce como um filho na fé de cada um de nós. E não é fácil ganhar uma pessoa. Normalmente uno tem que sofrer, ir, correr, caminhar e ter dores de parto, porque o diabo trabalha e finalmente aquela pessoa se rende e se batiza e nasce no reino de Deus. Que bênção, né? E agora ele disse: de novo tenho essas dores de parto por vocês, porque vocês precisam renascer de novo, porque está morrendo o evangelho que tinham conhecido. E de novo ele estava sofrendo como um pai espiritual pelo nascimento e a conversão de cada um deles. E finalmente ele disse: até que Cristo seja formado em vós. Não é que nós vamos formar com nossa vida as pessoas, é formar as pessoas com a presença de Jesus. É Ele que se forma na vida das pessoas. Não vamos passar nosso caráter a eles. É o caráter de Jesus que vai se impor na vida dessas pessoas. Esse é um trabalho do Senhor, do Espírito Santo, e através dos seres humanos é que nós conseguimos ver esse milagre. Nós ajudamos nessa grande causa de formar na vida das pessoas o caráter de Jesus. Vamos à terceira parte. Vamos a algumas aplicações ao final de nosso esboço. Em primeiro lugar, sempre haverão aqueles emissários que vêm de Jerusalém para enganar, para confundir, para colocar ideias erradas na cabeça de muitas pessoas. Mas sempre também teremos modernos Paulos que se posicionem perante da verdade e possam guiar as pessoas pelos caminhos certos. Tomara todos nós possamos ter sensibilidade para reconhecer entre o que é errado e o que é verdadeiro. Em segundo lugar, o legalismo leva as pessoas a ficar tristes, sem esperança, como pessoas que não são perdoadas, mas a liberdade em Cristo nos dá gozo e alegria plena. Por isso que nós devemos cada dia depender da mão bendita de Deus. Não confiar em lo que nós fazemos, sino em lo que Deus pode fazer em nossas vidas. E finalmente quero dar uma tarefa para nossas casas. A criatividade nessa parte tem que ver com aquela expressão maravilhosa de Paulo que disse que eu tive dores de parto de novo por vocês, porque ele estava gerando filhos na fé. Tomara todos nós possamos cada dia poder levar pessoas para se parecer mais de Cristo. Você pode ser um instrumento de Deus para poder formar na vida de outras pessoas o caráter de Cristo. Que Deus te abençoe nessa missão e que você seja como Paulo, que possa se preocupar pela salvação de outras pessoas. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado por tua palavra. Por favor, Senhor,
Ayúdanos a ser um emissário teu para levar as boas novas de salvação para outros. Te suplicamos isso no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Lembrem nosso lema: maná, cada dia, cada manhã é alimento para a vida. Que Deus te abençoe.